Ricardo Arjona não é apenas um cantor, ele é um contador de histórias que transformou as emoções humanas em hinos inesquecíveis. Das humildes ruas da Guatemala até lotar estádios ao redor do mundo, sua vida é uma obra que desafia as probabilidades. Você sabia que esse professor e jogador de basquete, que passou por gravadoras, chegou a quebrar recordes históricos em palcos como a Torre Eiffel? Ao longo de 40 anos, ele transformou cada desafio em uma canção, cada queda em um verso. Hoje, seu anúncio de aposentadoria marca o fim de uma era, mas seu legado continua pulsando em milhões de corações. O que há por trás das letras que nos fizeram rir, chorar e sonhar? É hora de descobrir. Ricardo Arjona e seu legado. Como assim? Um trovador guatemalteco conseguiu conquistar os corações de milhões ao redor do mundo. Ricardo Arjona, nascido no pequeno município de Jocotenango, no dia 19 de janeiro de 1964, é considerado um dos artistas latinos mais influentes e bem-sucedidos das últimas décadas. Sua trajetória não é marcada apenas por mais de 25 milhões de discos vendidos, mas também pela sua capacidade de se conectar profundamente com seus fãs através de letras introspectivas, poéticas e socialmente relevantes. A Arjona é reconhecido por sua habilidade de transformar vivências cotidianas em hinos universais. Desde canções que questionam estruturas sociais até baladas que celebram as complexidades do amor, sua música é uma janela para as emoções humanas. Além disso, sua obra transcende gêneros. Pop, rock e baladas se entrelaçam em seu repertório, criando uma identidade única que o diferencia de outros artistas. O impacto de Arjona não se mede apenas em vendas ou prêmios, mas também na sua capacidade de se manter relevante em uma indústria em constante mudança. Sua turnê, Preto e Branco, que abarcou mais de 150 apresentações, foi um testemunho da sua relevância e do amor incondicional de seus seguidores. Em cada cidade, os ingressos se esgotavam rapidamente, reafirmando seu status como ícone global. Ricardo Arjona foi professor de escola antes de se dedicar à música em tempo integral. Ele ensinava crianças na Guatemala e costumava afirmar que sua experiência como educador o ajudou a entender melhor as pessoas. Uma habilidade que ele aplicou posteriormente em suas composições. Esse passado, como professor, se reflete na profundidade emocional e na empatia presentes em sua obra. Ricardo Arjona não é apenas um cantor e compositor, ele é um cronista das emoções humanas. Seu legado na música latina é inegável, e embora sua aposentadoria dos palcos marque o fim de uma era, sua influência continuará ressoando nas gerações futuras. Anúncio da aposentadoria. Ricardo Arjona surpreendeu o mundo quando, aos 60 anos, anunciou sua aposentadoria dos palcos. Esse icônico cantor e compositor, que durante décadas lotou auditórios com sua música, explicou que a decisão foi motivada por problemas de saúde. Em particular, ele revelou que sofre de uma doença degenerativa na coluna vertebral, que lhe causou dor constante. Apesar disso, ele completou sua última turnê mundial, Preto e Branco. Graças à ajuda de injeções na coluna, ele demonstrou mais uma vez seu compromisso inabalável com seus fãs. A aposentadoria de Arjona marcou o fim de uma carreira lendária que abrangeu mais de 4 décadas. Em sua emotiva mensagem de despedida, compartilhada através de suas redes sociais, ele agradeceu profundamente a seus seguidores, médicos e equipe de trabalho. Pensei que não estava pronto para dar um passo para o lado, mas no final completei uma maratona, afirmou. Deixando transparecer o esforço físico e emocional que implicou essa última etapa de sua carreira. No entanto, Arjona também destacou que sua decisão não era uma rendição, mas sim uma pausa necessária para cuidar da sua saúde e se concentrar na família. Em suas palavras, não se tratava de uma despedida definitiva, mas sim de um até logo. Esse gesto foi recebido com uma mistura de tristeza e compreensão por parte de seus milhões de fãs que inundaram suas publicações com mensagens de apoio e gratidão. Durante sua turnê de 159 shows, Arjona quebrou recordes de público em vários países, incluindo o Chile, onde esgotou os ingressos em tempo recorde. Este marco provou que, mesmo em seus momentos finais no palco, seu legado como um dos artistas latinos mais amados continuou. Permaneceu intacto. Apesar de sua aposentadoria, as músicas de Ricardo Arjona continuarão ecoando nos corações de seus seguidores. Essa despedida não é o fim de sua influência, mas sim o início de uma nova etapa, na qual sua música continuará inspirando gerações futuras, infância e primeiros passos. Nascido no pequeno município de Jocotenango, Guatemala, Ricardo Arjona cresceu rodeado de música e poesia.
Aos 7 anos, sua mãe lhe deu sua primeira guitarra, um objeto que mudaria para sempre o curso de sua vida. Foi ela quem o introduziu ao mundo musical, ensinando-lhe os acordes básicos e incentivando-o a se expressar através das melodias. Esse primeiro contato com a música se tornou a semente de uma paixão que floresceria anos mais tarde. Durante sua infância, Ricardo mostrou ser uma criança curiosa e criativa. Aos 12 anos, ele participou do concurso Festival Infantil Juventude 74, onde interpretou Gracias ao Mundo, uma canção composta por seu pai. Essa experiência marcou um marco em sua vida, pois lhe permitiu descobrir sua habilidade de se conectar com o público. Ganhar esse concurso não só lhe deu confiança, mas também uma visão clara do que queria alcançar no futuro. A vida na Guatemala, no entanto, não foi isenta de desafios. Crescer em um ambiente humilde com recursos limitados ensinou a Ricardo o valor do esforço e da perseverança. Essas lições se tornaram pilares fundamentais de sua carreira, influenciando seu estilo lírico e a profundidade emocional de suas composições. Embora Arjona seja conhecido por sua música, ele também se destacou no esporte durante sua infância. Ele foi um jogador talentoso de basquete e chegou a representar a Guatemala em competições internacionais. Sua capacidade de equilibrar a música e o esporte em seus primeiros anos é um testemunho de sua disciplina e dedicação. A infância de Ricardo Arjona não só moldou o artista, mas também o ser humano por trás das canções. Cada acorde que ele aprendeu e cada experiência que viveu durante aqueles anos se tornaram a base de uma carreira que, anos depois, o levaria a conquistar o mundo. Na fase como estudante e professor, antes de se tornar um ícone da música latina, Ricardo Arjona viveu um período de busca e formação que o levou a atuar como professor de escola. Depois de completar seus estudos em Ciências da Comunicação na Universidade de São Carlos da Guatemala, ele decidiu explorar sua vocação de professor. Durante esse tempo, ele ensinou na Escola Mesquital e na Primária Santa Helena III, deixando uma profunda impressão em seus alunos. Arjona não só transmitia conhecimentos acadêmicos, mas também se esforçava para incutir valores e criatividade em seus alunos. Seu enfoque pouco convencional. Como professor, ele se destacava, e suas aulas eram reconhecidas por fomentar o pensamento crítico e o amor pelas artes. Ele costumava mencionar que ensinar o ajudou a compreender melhor a natureza humana, uma habilidade que mais tarde ele usaria em sua música. No entanto, essa fase de sua vida não foi isenta de desafios. Arjona equilibrava seu tempo entre a docência e sua crescente paixão pela música, compondo canções e se apresentando em pequenos eventos locais. Esse período foi crucial para seu desenvolvimento pessoal, pois lhe permitiu entender a importância da paciência e da perseverança. Ricardo Arjona ainda se lembra com carinho de sua fase como professor. Em entrevistas, ele mencionou que alguns de seus alunos foram a seus shows anos depois, agradecendo pelas lições que ele ensinou na sala de aula. Esse reconhecimento por parte de seus ex-alunos reflete o impacto duradouro que ele teve em suas vidas muito antes de alcançar a fama mundial. O tempo que Ricardo Arjona dedicou ao ensino não só influenciou sua vida pessoal, mas também enriqueceu sua perspectiva artística. Sua capacidade de contar histórias e se conectar emocionalmente com o público é, em grande parte, um reflexo das experiências vividas durante essa fase de formação e crescimento. Carreira esportiva no basquete. Poucos sabem que, antes de brilhar nos palcos, Ricardo Arjona se destacava nas quadras de basquete. Desde jovem, ele mostrou um talento excepcional para esse esporte, chegando a representar a Guatemala em competições internacionais. Sua habilidade não passou despercebida, já que ele estabeleceu recordes significativos, incluindo o maior número de pontos marcados por um jogador guatemalteco em um único jogo. Arjona fez parte de equipes como Los Leones de Marte Trias, participando de torneios centro-americanos que o levaram a percorrer vários países. Esse período foi crucial para seu desenvolvimento pessoal, ensinando-lhe a importância do trabalho em equipe, da disciplina e da resiliência. Embora sua paixão pelo basquete tenha sido enorme, o chamado da música finalmente se impôs. O tempo que ele passou na quadra deixou uma marca indelével em sua vida. Em inúmeras entrevistas, ele destacou como o basquete o ajudou a lidar com a pressão, algo que ele aplicaria mais tarde em sua carreira musical. Cada jogo era uma lição, cada erro, uma oportunidade para melhorar. Esse enfoque seria uma constante em sua trajetória artística. Arjona ainda mantém contato com alguns de seus antigos companheiros de equipe. Ele chegou a mencionar que, se não tivesse triunfado na música, provavelmente teria seguido uma carreira no esporte profissional.
Esse dado ressalta a versatilidade e o espírito competitivo que sempre o caracterizaram. Apesar de o basquete ter ficado em segundo plano, sua influência se reflete na energia e no dinamismo de suas apresentações ao vivo. As lições aprendidas na quadra moldaram o artista e o homem, dando a ele uma perspectiva única que enriqueceu sua música e sua conexão com o público. Começos na música. A carreira musical de Ricardo Arjona começou com humildade, muito antes de seu nome ressoar nas rádios e palcos internacionais. Em 1985, com a ajuda de sua então parceira, ele conseguiu uma reunião com uma gravadora guatemalteca que resultou no lançamento de seu primeiro álbum, Déjame Decir Que Te Amo. Esse trabalho, embora tecnicamente bem produzido, não conseguiu o sucesso comercial esperado. No entanto, ele lançou as bases para o que viria a seguir. Arjona enfrentou um desafio comum para muitos artistas emergentes e encontrar sua identidade musical. Durante essa etapa, a indústria tentou moldá-lo na imagem de um Latin lover, algo que ele rejeitou profundamente. Esse conflito levou a se afastar temporariamente da música, um período em que ele se dedicou a ensinar e a refletir sobre seu verdadeiro propósito artístico. Apesar das dificuldades, Arjona se tornou um artista da sua época. Ele nunca parou de compor. Suas experiências pessoais, sua formação como professor e seu amor pela poesia começaram a influenciar suas letras, dando-lhes uma profundidade e autenticidade que eventualmente se tornariam sua marca registrada. Essas primeiras composições foram a semente do que mais tarde o tornaria famoso. Embora Déjame Decir Que Te Amo não tenha sido um sucesso, o álbum foi relançado anos depois, tornando-se um objeto de coleção para seus fãs mais devotos. Esse detalhe sublinha como até os começos mais humildes podem se transformar em marcos significativos com o tempo. Os começos de Ricardo Arjona na música não refletem apenas sua luta para encontrar sua voz, mas também sua determinação e capacidade de superar a adversidade. Esse período de formação foi essencial para construir a carreira de um dos cantores e compositores mais influentes da música latina. Redescobrimento na Argentina. O verdadeiro ponto de inflexão na carreira de Ricardo Arjona chegou em 1988, quando ele representou a Guatemala no Festival ATI, realizado na Argentina. Embora sua canção, Com Una Estrela, não tenha conquistado o primeiro lugar, a experiência marcou um renascimento artístico para ele. Foi neste país que ele começou a redefinir seu estilo e a se conectar com um público que em breve o receberia como um dos seus. Na Argentina, Arjona trabalhou em bares, tocando em um piano bar de um hotel que lhe fornecia hospedagem e café da manhã. Ele também se apresentava na Rua Florida, um ponto de encontro popular para artistas de rua. Essas experiências não só o ajudaram a aperfeiçoar seu talento, mas também o aproximaram das histórias das pessoas comuns, uma fonte inesgotável de inspiração para suas canções. O tempo que ele passou na Argentina foi tanto um desafio quanto uma oportunidade. Isso ajudou a entender melhor as dinâmicas do público e as complexidades do negócio da música. Mais importante ainda, ele lhe ensinou o valor da autenticidade em um mundo que muitas vezes pressiona pela conformidade. Durante sua estadia na Argentina, Ricardo Arjona conheceu Mercedes Sosa, uma das figuras mais emblemáticas da música folclórica. Embora não tenham colaborado diretamente, esse encontro deixou uma impressão duradoura nele, inspirando-o a explorar mais profundamente as raízes da música latino-americana. O redescobrimento de Ricardo Arjona na Argentina foi mais do que um renascimento musical. Foi uma transformação pessoal. Neste país, ele encontrou não só sua voz como artista, mas também a confiança para compartilhá-la com o mundo, Animal Nocturno e o sucesso. O ano de 1993 marcou um divisor de águas na carreira de Ricardo Arjona com o lançamento de Animal Nocturno. Este álbum solo não catapultou o guatemalteco ao estrelato internacional, mas também estabeleceu as bases de sua identidade artística. Com canções como Mulheres e Primeira Vez, Arjona se conectou com um público que encontrou em suas letras uma honestidade e profundidade raramente vistas na música popular da época. O sucesso de Animal Nocturno não foi por acaso. Arjona dedicou anos para aperfeiçoar seu estilo, combinando elementos da balada, do pop e do rock com letras carregadas de crítica social, reflexões pessoais e uma narrativa única. Este álbum, que inclui colaborações com músicos destacados, rapidamente se tornou um fenômeno na América Latina e na Espanha, vendendo mais de 500 mil cópias no seu primeiro ano. O que tornou o Animal Nocturno especial não foram apenas suas melodias cativantes, mas também sua capacidade de capturar a complexidade da experiência humana. Canções como Jesus é esse verbo, no substantivo desafiaram convenções religiosas.
Enquanto Mulheres se tornou um hino de admiração e respeito às mulheres. Animal Nocturno ficou arquivado pela gravadora durante meses antes de seu lançamento. Não foi até que um novo diretor artístico ouviu o álbum e ficou impressionado que decidiram lançá-lo. Esse atraso poderia ter sido um golpe fatal para a carreira de Arjona, mas acabou se tornando um testemunho de sua perseverança. Com este álbum, Ricardo Arjona não só conquistou as paradas, mas também os corações de milhões. Foi o ponto de partida de uma carreira que, décadas depois, continuaria a marcar a música latina com uma força inigualável. Período de dificuldades com gravadoras. Apesar do sucesso alcançado com Animal Nocturno, a relação de Ricardo Arjona com as gravadoras nem sempre foi fácil. Antes de se consolidar como um dos artistas mais importantes da música latina, ele enfrentou múltiplas rejeições e obstáculos que o levaram a questionar seu futuro na indústria. Em suas primeiras tentativas de gravar um álbum, vários produtores o recomendaram abandonar a música. Inclusive, depois de ser contratado por uma gravadora, ele enfrentou condições que o obrigaram a financiar parte de seus projetos com recursos próprios. Esse período foi marcado pela incerteza, mas também pela tenacidade de Arjona, que nunca deixou de acreditar em seu talento. A situação atingiu seu ponto mais crítico quando ele apresentou várias canções dos produtores que haviam prometido apoiá-lo, só para descobrir que ambos tinham sido demitidos antes de concretizar os projetos. Sem opções imediatas, Arjona começou a escrever canções para outros artistas, conseguindo certo reconhecimento com temas como La Mujer que no soné jamais, interpretada por Ricardo Capello. Uma de suas canções mais conhecidas, Senhora de las 4 décadas, foi inicialmente rejeitada por várias gravadoras. Arjona decidiu incluí-la em Historias, seu próximo álbum, onde se tornou um dos seus maiores sucessos, provando que as apostas pessoais podem mudar o rumo de uma carreira. Esse período não só colocou à prova a resiliência de Ricardo Arjona, mas também lhe permitiu forjar sua independência artística. Foi durante essas dificuldades que ele desenvolveu o estilo que o diferenciaria na indústria, consolidando-se como um cantautor autêntico e comprometido com sua visão. Reconhecimento e prêmios. O legado de Ricardo Arjona é respaldado por uma impressionante lista de reconhecimentos que confirmam seu impacto na música latina. Ao longo de sua carreira, ele recebeu prêmios que incluem um Grammy Latino e vários prêmios Billboard da música latina. Esses prêmios são um reflexo da sua habilidade de se conectar com públicos de todas as idades e origens. No entanto, Arjona sempre deu menos importância aos prêmios, priorizando a conexão emocional com seu público. Segundo ele mencionou em entrevistas, não guarda em casa os troféus nem as placas comemorativas, já que considera que seu verdadeiro sucesso está no amor e na lealdade de seus seguidores. Entre suas maiores conquistas está o recorde de público no Festival de Vina del Mar, onde recebeu a Gaviota de Ouro em 1999. Esse reconhecimento é particularmente significativo, já que é concedido pelo público, conhecido por ser um dos mais exigentes do mundo. Além disso, seu álbum Historias vendeu mais de 2 milhões de cópias, consolidando-o como um dos discos mais bem-sucedidos de sua carreira. Apesar de ter ganhado múltiplos Grammys, ele se negou a comparecer às cerimônias por vários anos. Segundo ele, os prêmios não deveriam definir o valor de um artista, mas sim a conexão que ele estabelece com seu público. Os reconhecimentos e prêmios não só refletem o talento de Ricardo Arjona, mas também sua dedicação em criar música que ressoe com as emoções e experiências de quem o escuta. Seu legado continua sendo uma fonte de inspiração para artistas emergentes e um lembrete do poder transformador da música. Relação com Leslie Torres. A vida pessoal de Ricardo Arjona foi tão apaixonante quanto suas canções, especialmente sua relação com Leslie Torres, a mãe de 2 de seus filhos mais velhos. Leslie, uma porto-riquenha com quem Arjona se casou em 1992, foi um pilar importante na vida dele durante os anos em que sua carreira decolava. Seu casamento, no entanto, foi marcado tanto por momentos de felicidade quanto por turbulências, muitas das quais ficaram registradas em suas canções. O casal teve 2 filhos, Adria e Ricardo Júnior. Apesar de sua vida pública, Arjona sempre tentou manter um perfil baixo no que diz respeito à sua família. No entanto, a relação com Leslie enfrentou complicações que culminaram em uma separação amplamente divulgada. Leslie acusou o cantor de maltrato psicológico e ameaça, o que resultou em uma longa batalha legal pela custódia dos filhos.
Ao longo desse período, Arjona colocou suas emoções em sua música, com canções como Para Bem ou Para Mal, que refletem os altos e baixos de seu casamento. A icônica canção Mulheres, que se tornou um hino de admiração às mulheres, teve um papel importante na conexão inicial entre Ricardo e Leslie. Foi durante uma de suas apresentações que a faísca entre eles surgiu. No entanto, com o tempo, os conflitos e as diferenças irreconciliáveis levaram ao fim de sua relação. Apesar dos desafios, Arjona sempre expressou sua gratidão pelos anos compartilhados com Leslie, especialmente porque isso lhe deu a oportunidade de ser pai. Esse relacionamento, embora tumultuado, deixou uma profunda marca em sua vida e em sua obra, inspirando alguns de seus temas mais íntimos e comoventes. A influência de seus relacionamentos em sua música tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para suas canções. Ao longo dos anos, seus romances com mulheres notáveis, incluindo figuras públicas como Alicia Machado e Susana Zabaleta, se refletiram em algumas de suas composições mais icônicas. Essas conexões, embora muitas vezes cercadas de especulação da mídia, revelam a sensibilidade do artista e sua capacidade de transformar experiências pessoais em arte. Um dos romances mais conhecidos foi com Alicia Machado, Miss Universo de 1996. Segundo Machado, Arjona dedicou a ela canções como Desnuda e Pecado, refletindo a intensidade e a complexidade de seu relacionamento. Embora esse romance nunca tenha sido oficialmente confirmado pelo cantor, as declarações de Machado reacenderam o interesse do público e reforçaram a conexão entre sua vida pessoal e sua obra artística. Outro caso significativo foi seu breve relacionamento com Susana Zabaleta, que falou abertamente sobre o carisma de Arjona e como isso influenciou sua época. Junto. Embora esse relacionamento não tenha prosperado, a admiração mútua deixou um impacto positivo em ambos. Em muitas ocasiões, Arjona afirmou que não planeja as dedicatórias de suas canções. Segundo ele, as letras surgem de forma natural, quase como se fossem uma conversa consigo mesmo. No entanto, os fãs e a mídia não demoram a associar suas canções a figuras de sua vida pessoal, o que adiciona uma camada de mistério e fascínio à sua música. A habilidade de Ricardo Arjona de transformar seus relacionamentos em canções que conectam com milhões de pessoas é uma das razões pelas quais sua obra transcende o tempo. Cada história de amor, cada rompimento e cada encontro contribuíram para enriquecer o legado deste trovador guatemalteco. Conexão com seus filhos. Apesar de sua agenda apertada e das constantes viagens que sua carreira exige, Ricardo Arjona sempre priorizou seu relacionamento com os filhos. A família dele tem sido uma das poucas constantes em sua vida. E a conexão com Adria, Ricardo Júnior e Nicolas. Isso se reflete na maneira como ele fala sobre eles e em como estruturou sua vida para incluí-los em cada etapa. A Adria, nascida em 1992, seguiu os passos do pai no campo criativo, destacando-se como atriz e modelo em Hollywood. Ricardo Júnior, por outro lado, se focou no marketing, chegando até a participar da organização das turnês do pai. Nicolás, o mais novo, nasceu em 2010 e tem sido uma fonte constante de alegria para o cantor. Apesar de ser uma figura pública, ele conseguiu manter um alto grau de privacidade em seu relacionamento com eles. Até mesmo em entrevistas, ele fala sobre eles com cautela, garantindo que proteja sua intimidade. Em uma ocasião, ele compartilhou que compôs a canção Mojado enquanto pensava no futuro de seus filhos e nas dificuldades que poderiam enfrentar. Para Arjona, os filhos não são apenas uma inspiração, mas também um lembrete constante do que realmente importa na vida. Essa conexão tem sido fundamental para mantê-lo centrado ao longo de sua carreira, lembrando de que, além dos prêmios e das turnês, seu maior feito é ser um bom pai. Turnê e legado cênico. Ricardo Arjona, em solo, é conhecido não só pelos seus álbuns, mas também pela magnitude e pela emotividade de suas turnês. As apresentações ao vivo dele têm sido experiências autênticas para os milhões de fãs que lotaram estádios e auditórios ao redor do mundo. Entre elas, se destaca a turnê Blanco Y Negro, considerada uma das mais bem-sucedidas de sua carreira. Com mais de 150 apresentações que abrangeram vários países e quebraram recordes de público. Cada show do Arjona é uma obra-prima em termos de produção e emoção. Desde os arranjos musicais até a iluminação, cada detalhe é pensado para mergulhar o público no universo de suas canções. A habilidade dele de se conectar com o público é incomparável. Entre as canções, ele compartilha histórias pessoais e reflexões, criando um vínculo íntimo que transcende as barreiras do palco. Arjona foi o primeiro artista latino a fazer um show dentro da Torre Eiffel,
em Paris. Esse evento, que fez parte da promoção do seu álbum Viagem, marcou um marco não só na sua carreira, mas na história da música latina. Esse tipo de inovações reflete seu compromisso em oferecer experiências únicas ao seu público. A influência de Arjona no cenário musical também inspirou muitos artistas emergentes, que buscam replicar a autenticidade e a paixão que ele imprime em cada apresentação. Seu legado não reside apenas em seus discos, mas também nos momentos inesquecíveis que ele criou para seus fãs ao vivo. Reflexões, Quinais e gratidão. O anúncio da aposentadoria de Ricardo Arjona não foi apenas um momento de reflexão para ele, mas também para seus milhões de seguidores. Após mais de 40 anos de carreira, o cantor e compositor guatemalteco decidiu dar um passo para o lado, não como uma derrota, mas como um ato de gratidão ao seu corpo, à sua família e ao seu público. Essa aposentadoria foi anunciada ao final de sua turnê, Blanco Y Negro, no Chile, deixando uma marca indelével na indústria musical. Na sua mensagem de despedida, compartilhada nas redes sociais, Arjona expressou sua gratidão a todos que o acompanharam nessa jornada. Pensei que não estava pronto para dar um passo para o lado, mas acabei completando uma maratona, escreveu. Referindo-se ao esforço físico e emocional que foi necessário para completar sua última turnê enquanto enfrentava problemas de saúde. Em suas palavras de despedida, ele mencionou que seu apelido entre os amigos mais próximos é Seco, um detalhe íntimo que muitos de seus fãs desconheciam. Esse apelido reflete o lado mais humano e próximo de um artista que, apesar do seu sucesso, sempre buscou se manter fiel às suas raízes. A aposentadoria do Arjona não significa o fim do seu legado, mas sim o início de uma nova etapa. A música dele continuará inspirando gerações futuras e seus fãs sempre lembrarão das letras que os fizeram rir, chorar e refletir. Em suas próprias palavras, isso não é um adeus, é um até logo.